Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing de produto da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é o nosso cofundador aqui da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo jóia, Gus? É um prazer estar aqui, quarta temporada, temas cada vez mais atuais e que ainda são desafios para algumas empresas. Então é um prazer estar aqui com você nesse episódio e animado para você apresentar a nossa convidada de hoje. E hoje a gente vai falar sobre transformação da gestão pelo empoderamento de colaboradores. E para bater esse papo junto com a gente convidou a Suzy Claverie, falei certo o seu nome? Certinho. Que é CHRO da Total Pass. Tudo bom, Suzy? Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, prazer ter você aqui. Suzy, quem não te conhece ou quem já te conhece, como é que se apresenta para o pessoal te conhecer, saber melhor de você? Conta um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Ah, legal. A minha trajetória, na verdade, ela é muito diferente, né? Faz uns 15 anos que eu tô mais ou menos, um pouco mais em recursos humanos, mas na verdade eu sou formada em design gráfico. Isso é uma coisa que sempre surpreende as pessoas, né? Eu sou formada em design gráfico, depois trabalhei bastante tempo em agências de comunicação, me especializei depois em marketing e comunicação e falei, agora eu quero entender a estratégia das empresas, quero ir mais a fundo nesse negócio. Comecei a trabalhar em empresas, né, em editoras, em outros ramos diferentes. Até que num dado momento eu me especializei bastante em redes sociais e fui cair no mundo de recursos humanos, quando uma empresa de recrutamento e seleção me chamou para trabalhar com eles e fazer toda a parte de experiência do candidato. Foi aí que eu me apaixonei por recursos humanos, nunca mais consegui sair, né? Tive aí a oportunidade de trabalhar na Michael Page, na IBM, mais recentemente agora no United Health Group e agora como CHRO da Total Pass, começando também uma nova jornada que está sendo muito bacana, trabalhando com benefícios corporativos de saúde física e mental. Muito legal, Suzy. Então, bora começar nosso papo, né, Ivan? Vambora! Eu quero começar com a gente discutindo na sua visão, no seu conhecimento, como você vê o que é a definição de empoderamento de colaborador. Como é que você vê isso? O que é na prática isso para você? Eu acho que não tem muito segredo quando a gente fala de empoderamento do colaborador. Na verdade, é dar autonomia e responsabilidade para que eles possam tomar decisões, né? Eu acho que isso fazer essa navegação de uma forma mais simples, de uma maneira menos burocrática dentro das empresas, onde a gente consiga fazer com que mais pessoas possam ter autonomia para tomar decisões, para navegar mais rapidamente no dia a dia e para se sentir mais parte integrante realmente das empresas, né? Então eu vejo o empoderamento muito dessa forma, como uma autonomia, um processo muito importante que empresas maduras conseguem oferecer para os seus funcionários. E influencia diretamente ali produtividade, engajamento, você vê essa relação? Sem dúvida, acho que é uma relação muito próxima, né? Quando a gente fala de experiência do colaborador, esse é um ponto muito importante, né? Experiência do colaborador, a gente está falando de cultura, a gente está falando de ambientes físicos, a gente está falando de ambientes tecnológicos e tudo isso gira em torno também dessa questão do empoderamento, né? Eu acho que quanto mais a gente tem uma cultura forte, uma cultura presente, mais você vai ver nos traços, né, de origem dessa cultura o quanto as pessoas são empoderadas, né? Elas têm características muito próprias, né? Seja o empoderamento, seja a forma de ter conversas difíceis dentro dessa organização, a forma como essas pessoas navegam com flexibilidade, têm autonomia, têm segurança psicológica. Então, são características bem importantes que ajudam no dia a dia esse empoderamento ser mais navegável. Sim, muitas das nossas conversas aqui vêm de cultura, né, Ivan? Exatamente. Ô, Suzy, como que você cria um ambiente favorável para isso, para que isso aconteça, né? A gente tem muitas empresas que têm CHROs ou diretores de RH ou gente de gestão, depende do nível da empresa, que queiram começar. Talvez não tenha isso e tem isso como plano. Como que são as dicas de implementar um ambiente que favoreça essa questão? Acho que quando a gente fala de empoderamento, ele é parte de uma cultura muito forte, né? E eu acho que, assim, muito da cultura é o que a gente fala que é a sombra da liderança, né? Acho que não tem como você falar de temas mais complexos, estratégicos em termos de pessoa, se a gente não falar sobre liderança nesse processo, né? O quanto a liderança apoia ou refuta determinadas ideias ou determinados processos, né? Ou maneiras de ser. A verdade é que a gente precisa de uma liderança que esteja realmente preparada e amadurecida para conseguir dar esse nível de empoderamento, né? Porque senão é muito fácil. A gente está acostumado com o sistema daquele comando e controle,
controle, né? Antigamente ainda existe muito isso, né? Incrível que pareça, mas ainda existe. E a gente vem mudando esse processo todo de liderança, de cultura e etc, né, na sociedade. Mas eu acho que ainda existe empresas que são muito díspares nesse processo, né? A gente tem aí uma diferença muito grande entre empresas que são mais maduras, lideranças que estão mais propensas a esse tipo de atitude. E o comando-controle, ele desfavorece totalmente a questão do empoderamento, né? Porque ele é justamente o contrário, ele é justamente você microgerenciar, ele é justamente você olhar minimamente para todos os aspectos, detalhes, né? E ter aquela sensação de controle em todos os processos e aspectos, né? E isso não proporciona uma pessoa feliz, né? Um colaborador feliz dentro da empresa. Hoje a gente fala muito de felicidade corporativa também, está muito atrelado a isso, né? A gente não tem felicidade se a gente não tiver autonomia. Sim. E quais são as ferramentas que você vê ali práticas, assim, no dia a dia? Poxa, eu sou um gestor talvez que esteja muito no comando e controle, quero passar a talvez empoderar mais as pessoas. Como é que você vê no dia a dia, na prática, que você até pode ter vivido aí nas suas experiências, que os líderes chegaram para falar, Suzy, me ajuda aqui, como é que eu consigo fortalecer isso na minha equipe? Como é que eu avanço com isso dentro dos meus liderados? Acho que tem 2 pontos que são importantes aí. Eu acho que o primeiro é você começar a realmente confiar na sua equipe, né? Então, fazer um processo de confiança que seja muito importante dentro desse cenário, né? Você só vai conseguir soltar aquilo que você tem na mão e se sentir confortável com as pessoas executando quando você tiver pessoas de capacidade contratadas, quando você tiver certeza dos talentos que você tem na sua equipe, mas também quando você tiver essa mentalidade de eu preciso ver e preciso que as pessoas errem também, tá tudo certo também, né? Hoje a gente fala muito de erro, então tá tudo certo se nesse processo as pessoas não fizerem exatamente como a liderança gostaria, mas talvez cheguem ao mesmo resultado ou até resultados diferentes e melhores, né? A gente nunca sabe o final desse processo. Mas acho que outro ponto também é a questão de segurança psicológica, né? Então, para você conseguir dar feedbacks assertivos, para você ir corrigindo a rota, quanto mais conversas transparentes a gente tiver, mais fácil fica esse processo de empoderamento, né? Quando você vai alinhando aos poucos esse empoderamento no dia a dia. Fez uma coisa, não estava tão certo, vamos aqui, vem cá, vamos te dar o feedback, vamos alinhar, olha, é por aqui que eu espero que vai, esse caminho que eu acho que é mais certo, vamos tentar junto, vamos tentar de novo. Eu acho que é relação de confiança mesmo, né? E relação de confiança é um processo duradouro, né? Na verdade, ele demora para acontecer. Então, as pessoas hoje querem resultados muito rápidos nesse processo, o que é um grande erro, né? Ninguém começa a namorar hoje e casa amanhã, né? Com o processo do trabalho também, a confiança, a autonomia que a gente dá para as pessoas também é um processo de conquista diária, né? Você vai soltando um pouquinho à medida que você vai vendo que a outra pessoa também é confiável, mas ela também vai pegando novas responsabilidades à medida que ela confia em você. Então, é um processo de mão dupla muito importante, né? Sim, e é legal que quando o líder percebe que os frutos disso resultam para ele, talvez, em uma maior também confiança no time dele. Ou seja, é uma confiança mútua. Os colaboradores passam a confiar na liderança, a liderança confia nos liderados e sobra talvez até mais tempo para, de fato, a gestão gerir mais aspectos e não ficar tão operacional em questões muito pequenas ou microgerenciais ali da rotina, né? Como o gestor consegue também crescer a partir disso mesmo, né? É verdade. E aí a gente entra num processo de performance de equipe, né? Se hoje a gente cobra tanto performance das pessoas, né? Como essa performance é medida, como isso é tido dentro das empresas como principal, né? Ponto ali pra gente avaliar uma pessoa, às vezes para demitir, às vezes para ficar, às vezes para promover e etc. A gente fala muito de performance. Mas a performance passa por isso também, né? Não é só olhar o resultado final, mas a forma como aquele resultado chega, porque ele se torna mais sustentável também. Equipes mais saudáveis são equipes que têm autonomia, são equipes que têm boas experiências de colaborador, são equipes que têm uma liderança que promove para essas pessoas o empoderamento, a segurança psicológica, né? O formato de trabalho em equipe, não em competição, né? Como é que você trabalha de maneiras colaborativas. Então, acho que hoje o caminho, ele é fácil? Não, né? Até porque cada liderança vai ter que entender um pouco mais a fundo, né? De como é gerir cada
cada uma das Cada duas um. pessoas. Não dá mais pra gente fazer um trabalho pasteurizado, né? Tratar todo mundo da equipe da mesma forma. Cada um tem expectativas diferentes, desejos diferentes, motivações diferentes. E o grande papel do líder é justamente sair desse modelo operacional, tirar o comando e controle, delegar para as pessoas, empoderar elas justamente para fazer o que ele deveria estar fazendo desde o começo, que é liderar, né? Sim. E liderar pessoas de maneira diferente. É assim que a gente se conecta emocionalmente com as pessoas. E quando a gente tem conexão emocional, a gente consegue fazer uma entrega mais produtiva. E dá trabalho e leva tempo, né? Então, assim, são coisas que o líder precisa ter talvez essa visão de que, bom, não é de fato, que nem você falou, não é em uma reunião de apontamento que você vai solucionar isso. Isso é uma construção, né? E tem que se trabalhar e tem que se fortalecer essa confiança ali no dia a dia mesmo. Acho que você falou e concordo muito com você nessa visão. Acho que não tem como a gente... não é simplesmente... Eu microgerencio muito, num dia pro outro eu vou largar a mão disso. Primeiro que o líder não vai ficar legado e o colaborador não vai entender o que precisa fazer. Não é bem esse o laço que precisa fazer, é uma construção mesmo, né? É verdade. E tem muitos altos e baixos nesse processo, né? Para uma liderança chegar num momento de evolução quase que espiritual aí para conseguir fazer toda essa delegação e essa liderança um a um ali, é bastante complexo, né? Vai ter dias que você vai falar, puxa, eu preciso que essa equipe performe mais, e você vai dar aquela apertada ali nas equipes, né? Para conseguir gerar um resultado mais rápido. Vai ter dias que você vai ter que soltar um pouco mais. Então, essa mobilidade da liderança é muito importante, né? Essa flexibilidade, né? Não mudando o seu estilo de liderança, mas mudando a forma como você atua dependendo do momento. Perfeito. Isso é importante, né? E considerando também as necessidades individuais de cada pessoa que você lidera. Perfeito. Ô, Suzy, quais são os indicadores ou cheques que você consegue apurar se a implementação de um ambiente que vai propiciar isso está funcionando, né? Ou seja, durante a implantação, ou seja, no momento, poxa, a gente melhorou bastante, e para não deixar que isso caia, né? Como você mesmo falou, é uma questão de cultura, né? Então, como é que você checa se a gente está indo no caminho certo ou não, a gente está dando retrocessos? São pesquisas, são indicadores? Se você puder compartilhar até o que você já viu aí nas diversas empresas, né? Legal. Bom, eu sou super fã das pesquisas, né? Eu acho que não dá pra gente olhar pessoas sem olhar dados, né? É um importante complemento pra gente ir além daquilo que a gente imagina que é só a sensação de uma determinada coisa, né? Então, acho que a pesquisa é super importante. Existem vários tipos de pesquisa, e eu particularmente gosto das pesquisas de experiência, que focam em experiência de pessoas, né? Antigamente a gente falava muito em pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, e eu vejo isso como uma coisa que hoje já não funciona tão bem. Por quê? Porque a pesquisa de clima e de engajamento, ela é uma fotografia de você, desse momento que está agora. Então, se você fizer ela agora, nesse momento, pode ser que saia tudo bem. Daqui a 3 meses, quando você fizer, pode ser que já tenha mudado a economia, o segmento do seu negócio, a liderança, e tudo isso vai afetar na forma como os colaboradores estão se sentindo naquele momento. Então, ela é muito fugaz, né, na verdade, a pesquisa de engajamento. Retrato, né? Não é um vídeo, né? Onde Exato, esse é um ponto importante. Aí, quando você fala de pesquisa de experiência, né, a gente usa muito o conceito do ENPS, né, de Employee Net Promoter Score, que geralmente é aquela pergunta que a gente faz, né, de 0 a 10, o quanto você recomendaria essa empresa para outra pessoa trabalhar, colega, amigo, familiar, etc, né? Perfeito. Porque quando você olha para o olhar de experiência, você está olhando para um processo muito mais abrangente. Quando você faz essa pergunta, se você recomendaria essa empresa para trabalhar, a pessoa não está pensando naquele momento, naquele dia, se ela teve uma reunião ruim, se o feedback do chefe dela não foi bom. Ela está pensando em toda a história que ela vivenciou daquela empresa, né? Todo o contexto, as partes boas, as partes ruins, exatamente. E aí ela vai tirar essa medida, né? Somando tudo isso, todas essas experiências que eu tive, será que eu recomendo? Será que eu não recomendo? Como é que é isso? E aí você tem uma fotografia muito mais precisa, que não vai por uma expressão, né, única ali daquele momento, né? Não vai no calor do momento, muito pelo contrário, vai nesse processo mais abrangente. Que eu acho que funciona muito para a gente medir se isso está sendo eficaz, né? Quando você vai fazendo o acompanhamento desse tipo de índice, é super importante.
Um que eu costumo verificar também bastante é o índice que fala sobre inclusão e diversidade, né? Quando a gente fala sobre esses temas, eles são essenciais dentro das empresas para a gente manter hoje os talentos felizes, né? E o que é inclusão e diversidade? É muito como aquela pessoa se sente dentro daquele ambiente, né? Então, de 0 a 10, o quanto você sente que você pode ser você mesmo dentro dessa empresa. Acho que esse é um ponto importante, porque a gente consegue medir o quanto aquelas pessoas estão se sentindo aceitas, pertencentes, com oportunidades dentro desse ambiente. E tudo isso tem a ver com o empoderamento, tem a ver com a liderança, a forma como a liderança lidera aquelas equipes. E dá para a gente fazendo muitas outras conexões, né? Além dos índices básicos, né? Você vai medir absenteísmo, você vai medir turnover, né? Taxa de rotatividade, dá para você medir um monte de coisas. Depende de onde você quer chegar efetivamente, né? Quais são os seus objetivos como empresa para fazer esse tipo de ação? Legal. E aí, a partir dessas métricas, você faz essa análise, você repassa isso para a liderança, as lideranças têm acesso a esse dado, até que, como é que a gente trabalha isso? Bom, esse dado não tem que morrer ali no RH, né? Pelo que eu entendi. De forma alguma, até porque essa não é uma responsabilidade do RH, né? Eu falo que o RH é aquela área que vai ajudar a gerir as experiências. Ele vai criar ali o modus operandi das experiências básicas, mas quem vai entregar essa experiência no dia a dia do colaborador é a liderança. Não adianta eu criar um processo maravilhoso de experiência do colaborador e chega na hora do feedback, aquela liderança faz um feedback desastroso, né? Ou demite aquela pessoa de uma forma muito inconsistente. Então, a gente precisa empoderar também as lideranças nesse sentido e trazer para eles esse senso de autorresponsabilidade. Então, quando a gente faz uma pesquisa, uma medição, esse resultado é compartilhado, não é um resultado do RH. O RH só vai ajudar a dar visibilidade para aquilo, né? E aí tem um papel importante da liderança, que é entender o seu contexto, né? Entender o resultado que é geral da empresa, né? O quanto ela influencia naquele resultado, mas também entender o seu micro resultado, como que é ali a sua região, a sua área, né? A parte que você domina, Perfeito. como que é o resultado das suas pessoas. E principalmente, não é só entender o resultado, mas é compartilhar o resultado, porque quando você pergunta num processo de experiência, você tem que também dar visibilidade para aquilo. Não basta só perguntar, senão da próxima vez a pessoa não vai responder para mim. Eu preciso dizer para ela, olha só o resultado que a gente encontrou. Sim. E não só dizer o que a gente encontrou, mas olha aqui o nosso plano de ação. Eu acho que esse é o ponto importante. Mudar, né? O que não tiver é tão bom, né? Exatamente. E aí que a liderança tem um ponto muito importante, né? Que é justamente esse plano de ação tem que ser feito pela liderança ali, em comunhão com os colaboradores e etc., entendendo as necessidades mais a fundo, mas tem que ter um plano de ação. Não adianta só a gente pesquisar e entender aquele momento se a gente não fizer nada com isso, né? Sim. Hoje a gente fala muito que né, a liderança é um papel fundamental dentro das empresas. O que você acha que são os grandes desafios para os líderes hoje para dar essa autonomia, né, essa empoderamento aos colaboradores? É mais na questão da capacitação ou da questão da geração? Quais são os obstáculos, os desafios para os líderes? Porque também se espera muito deles, né? E o que você enxerga disso? Muito, eu acho que são muitos os desafios do líder, né? Eu acho que o líder só perde para mãe. Tirando isso, né? São duas funções muito difíceis, né? Criar pessoas para o mundo, né? Dar a luz a alguém, criar pessoas para o mundo, não existe nada mais difícil. Depois disso, eu acho que vem a liderança, né? Que é o filho mais velho, né? Já chega mais velho ali. Exatamente. Que é a forma como você, né, promove carreiras, como você orienta pessoas. Ela tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Então, acho que os desafios são muitos, né? Mas eu acho que, assim, a gente precisa de capacitação para a liderança. Eu acho que tem coisas básicas ainda, né, que você vê na maioria das empresas, que é uma liderança que ainda não está madura, às vezes, para assumir aquele cargo. Então, precisa de uma base, né? A gente, às vezes, fala, mas isso é óbvio para quem, né? O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Então, a gente precisa falar sobre feedback, a gente precisa falar sobre liderança humanizada, a gente precisa falar como essa liderança influencia a cultura, a gente precisa falar sobre conversas difíceis, né? Com comunicação empática, a gente precisa falar de coisas que as pessoas não estão capacitadas, né? E não acho que elas estejam. É melhor você forçar ali a barra e colocar uma capacitação para ela e ela já se sair melhor do que você esperava, do que você não fazer isso. Porque o resultado é muito negativo, né? Se você pega times que são disfuncionais por conta da liderança, o resultado geralmente é desastroso. Então, eu acho que capacitação da liderança é algo fundamental. E assim, se você vê nas práticas, né, nas pesquisas que saíram agora esse ano de tendências de RH, né, nos últimos 2 anos, as questões de treinamento de liderança estão super em alta, né? Então, a gente já sabe que é algo que tem que ser sempre
perfeito e que vai continuar sendo uma tendência, porque a gente não vai conseguir corrigir todos os gaps, né? Mas acho que também tem um ponto importante, que é como é que essa liderança também se coloca vulnerável. Eu gosto muito dessa parte de vulnerabilidade, né? Eu acho que ainda hoje a gente fala tanto que as pessoas, tá tudo bem você ser vulnerável, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você mostrar um lado que você não tenha tanta certeza, né? Mas você se humanizar nesse processo, mas eu vejo que ainda é tão difícil para a maioria das lideranças, né? Ainda cria-se aquele mito de que o líder é a pessoa que tem que saber todas as respostas, né? Salvar toda a pátria ali, ser o super-herói de toda a equipe, quando na verdade você é só mais um, né? O seu trabalho ali é só organizar para que aquele trabalho final funcione, né? E que as pessoas possam conseguir dar o melhor delas ali no dia a dia. Então, acho que tem uma coisa de ego para a gente desconstruir em relação à liderança e também trazer essa vulnerabilidade à tona, né? Quando você se conecta emocionalmente com as pessoas, elas produzem muito mais, né? E isso é muito difícil hoje das lideranças conseguirem fazer, né? Todo mundo foca muito no trabalho, mas não existe trabalho sem ter emoção por trás. Você acha que essa característica é uma característica da cultura ou da geração, ou de realmente ele entender que isso faz parte do que ele tem que né? Letramento mesmo, educação. Tudo bem você ser assim, você vai conectar mais com o seu time. Você acha que é um pouco de todo? Como é que você vê ali as principais influências dessa característica, né, que a gente tem visto aí? Eu já pensei muito que talvez isso pudesse ser de geração, mas hoje eu já tenho certeza que não, porque sabe? Tem né? gerações novas já tem gerações novas, né? Exatamente nesse processo. E aí o ciclo se repete, né? Quando você acha que é uma questão do baby boomer que nunca trabalhou de outra maneira e que vem ali com uma sensação de liderança, é uma sensação de poder e que tem que saber todas as respostas e que a liderança é só ali no comando e controle. E aí você encontra uma geração Z que tem que liderar pessoas e que não tem a menor ideia de como fazer aquilo, né? E aí quando se vê numa enrascada de ter que entregar aquilo, ou tem alguma questão psicológica que às vezes se envolve nesse cenário, né? Então, de não aguentar, às vezes, a pressão, que o mundo de trabalho, ele pressiona o tempo todo, né? E a gente também, em alguns momentos, tem que saber lidar com isso. Então, falta um pouco de experiência nisso também. Mas quando se coloca numa sensação de liderança, é engraçado, né? Parece que a liderança, ela traz um poder no nome, que independente de quem quer que esteja com ele, da geração que esteja com ele, ela traz uma questão ali que é bem complexa de eu tenho que ser a pessoa que vai dar todos os resultados e tá todo mundo contando comigo e eu tenho que provar o tempo todo que eu sou a melhor pessoa para estar nesse lugar. Então, eu desconstruí um pouco essa questão de geração e eu acho que está muito mais na forma como a gente olha poder hoje em dia, como a gente olha o líder ainda como uma pessoa que tem um poder, né? E aí não empoderado, né? Não no sentido positivo da coisa, mas o poder de realmente poder tomar decisões ali que vão afetar a vida das pessoas. E a gente tem que estar muito preparado para isso. E aí, a gente, enfim, depois nem quero entrar muito mais nesse assunto, mas depois ainda vem a questão do isolamento da liderança, se sentir totalmente sozinha, porque aí ela fala, bom, eu tenho todas essas responsabilidades para mim, não vou conseguir compartilhar com ninguém e vou exigir da minha equipe que supra toda essa demanda para que eu também não me sinta ameaçado no que eu tô fazendo. Então, assim, acho que a gente vai crescendo essa bola de neve com esses vários aspectos que vão somando ali na conta do líder, né? É verdade. A gente fala muito, né, que o presidente de uma empresa, o CEO, a CEO de uma empresa é a pessoa mais sozinha, né, naquele mundo, naquele universo todo, né, que você não pode dividir com as outras pessoas as responsabilidades que você tem, que chega um momento que você tem que assumir todas essas responsabilidades sem contar com ninguém, né? Eu acho que é possível transformar isso. Eu não acredito que esse seja o cenário mais real. Eu acho que vai muito nesse cenário de como é que a gente aprende a ter vulnerabilidade, né? Eu acho que vai muito esse cenário do isolamento baseado no fato de eu não posso me demonstrar vulnerável, eu não posso demonstrar que eu vou errar, eu não posso demonstrar que eu tenho medo, eu não posso demonstrar que eu não tenho aquela informação e que talvez eu precise de ajuda. Então eu acho que muito a liderança se coloca nesse posicionamento também. Claro que você não vai falar tudo para todo mundo, né? Você vai ter que demitir pessoas da sua equipe, você não vai chegar contando para todo mundo esse fato, você precisa
precisa trabalhar aquilo de uma maneira humanizada e tudo mais, né? Mas tem coisas que podem perfeitamente ser divididas no dia a dia, podem ser compartilhadas, inclusive decisões, inclusive opiniões, né? Como é que você vê determinado assunto? Como é que você trabalharia determinado assunto? Ou não sei sobre isso, o que você faria se estivesse no meu lugar? Sim. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso traz uma proximidade muito mais menos de liderança, é muito mais de equipe, né? De como é que você joga junto. Tudo bem que vai ter alguém ali no final do dia que vai ser a pessoa responsável por tomar a decisão. Mas essa decisão, muitas vezes, ela é dialogada antes com as pessoas. Essa responsabilidade, ela vai se dissipando ali um pouco de uma única pessoa, né? Quando você acaba entrando num circuito onde todo mundo se sente um pouco responsável por aquilo que está acontecendo, que é bom também. Você talvez não vê todas as possibilidades, todos os impactos, né? Perguntando, testando, é igual uma empresa, né? Você vai testar a ideia e aí você vai coletando os feedbacks, né? Acho que é um pouco isso, né? Qual que é... Acho que você usou uma coisa muito legal. O que você faria se estivesse no meu lugar? Porque você... isso daqui eu também faria. Isso aqui eu não tinha pensado, né? E você usa isso até para uma decisão melhor, né? E acho que assim, todo mundo tem uma coisa muito, né? Aquela áurea, né? De celebridade, né? De uma pessoa, né? Que tem geralmente na pessoa presidente, ali no CEO, né? De que sabe tomar todas as decisões, né? E você, quando tá geralmente nas camadas de baixo, você olha e fala, nossa, por que fez isso? Por que fez aquilo? Como é que não fez de outro jeito, né? Mas quase ninguém tem essa propensão a se colocar no lugar daquela pessoa e entender por aquele ângulo. Eu acho que esse também é um desafio pra gente como pessoas colaboradoras, né? Olhar quem tá acima da gente e falar, caramba, o que será que levou essa pessoa a tomar essa decisão? Posso achar que aquela decisão não é a melhor, mas por que será que aquela pessoa tomou? Como é que será que ele tá se sentindo? Muitas vezes eu virei para muitos chefes meus, né, líderes, e falei, como é que você tá? Ninguém pergunta isso pra liderança, né? É tão engraçado. Eu acho que faz a gente se sentir num lugar mais isolado ainda, né? Porque tem aquela obrigação da liderança perguntar pro colaborador, né? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Mas quando é o inverso, você se sente mais sozinho, né? Então acho que fica a dica também para quem tiver líderes, né? Perguntem para os seus líderes como eles estão, como ela está, né? Para ajudar nesse processo, né? Faça parte, acho que é bacana. E, Suzy, quando a gente está falando de a liderança, entendemos que existem ali recursos, a gente pode treinar, a gente pode fortalecer, a gente pode, enfim, buscar esses recursos. E para empoderar os colaboradores que estão ali, os liderados, a gente entende que às vezes o empoderar também está na questão mais prática e assertiva de algumas coisas. Existem treinamentos, a gente consegue também passar isso para outra camada? Consegue, acho que tem uma mudança de mentalidade bastante importante, né? Uma abertura da liderança para se fazer isso, mas acho que ferramentas que permitam que aquela pessoa consiga trabalhar com mais assertividade, né? Desde ferramentas onde ela consiga organizar melhor o trabalho dela, ferramentas onde a gente possa trabalhar organização de tempo, ferramentas onde a gente possa trabalhar gerenciamento de crises, né? Coisas que você pode ir aos poucos dando autonomia para esse empoderamento, né? Você não vai dar tudo de uma vez, né? Aquela pessoa muito provavelmente não vai conseguir tomar todas as decisões, senão ela seria a pessoa presidente, o CEO da empresa. Exatamente. Né? Ela provavelmente está num nível onde ela ainda precisa aprender qual é o escopo que você tem, qual é o domínio que você tem. Então, ir abrindo um pouco isso à medida que essa pessoa vai crescendo, né? Então, dando as ferramentas necessárias para ela tomar a resolução dos problemas que estão naquele limite dela, né? Então, não querer tomar uma decisão que realmente vai estar fora do ambiente dela. Mas, obviamente, a gente falar de gestão de tempo, a gente falar de feedback, a gente falar de cultura assertiva, a gente falar de questões onde trabalhem ali um grupo, uma equipe, né? Trabalhem em processo de colaboração, tudo isso funciona muito bem. Legal, né? Bacana. Você falou a gente tem até um outro projeto onde foi trabalhar até essa questão da diversidade, né? Onde um dos fatores da não progressão na carreira de uma determinada minoria, o primeiro motivo esperado era a questão da não diversidade dentro daquela empresa. Mas notou que, além disso, tem exatamente a questão da pessoa acreditar que ela consegue chegar ao do modelo que ela, né, que ela fala assim, olha, eu tenho capacidade de chegar nesse ponto. Né, que é meio que fomentar esse treinamento aí junto com os próprios colaboradores. Né? O que você acha sobre qual o perfil do líder que ele tem que ter para ele mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer as coisas e ter autonomia da questão de pode errar, não pode errar.
Como você enxerga essa questão? Quais características que o líder precisa de ter para ele fomentar esse ambiente e mostrar para os colaboradores que eles conseguem chegar? Acho que isso a gente tem que desmistificar um pouco também, na minha opinião, né? Acho que tem sempre testes diferentes que dizem você é de um estilo de liderança, outro estilo de liderança, né? Tem a liderança mais aberta, mais amigável, tem a liderança mais analítica, mas a gente, no fundo, está falando de líder. Isso. E todo líder deveria fazer isso. Essa é uma função do líder, independente do estilo de liderança que ele tenha, na verdade, quando a gente fala sobre esse empoderamento, mesmo com o seu estilo, como você empodera aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Você pode ser um cara super analítico, então talvez o seu modo seja desapega dos números, né? E deixa com que a outra pessoa possa te apresentar insights diferentes com base naquilo que você precisa, mesmo que você busque ali por um cenário mais analítico, por seu perfil. Se você é um perfil mais amigável, se você é aquele líder que é mais colaborativo, que é mais expansivo, né? Como é que você incentiva as pessoas também a fazerem isso? Então, acho que é menos sobre estilo de liderança e muito mais sobre quase isso deveria fazer parte do job description da liderança, sabe? Sim, e job description é uma coisa que já me remete a um employer branding, né? E aí a ligação que eu quero fazer aqui é a seguinte: trabalhei o empoderamento dos meus colaboradores, a minha liderança também sabe trabalhar nesse modelo, a gente já conseguiu alavancar isso, tá na nossa cultura. Como eu passo isso para o meu employer branding? Como eu uso isso ao meu favor para que as pessoas que estão fora e eu estou buscando novos talentos venham já ali alinhados com esse tipo dessa minha expectativa de, olha, aqui a gente funciona dessa forma, eu não vou talvez pegar na sua mão e escrever junto com você muita coisa, mas eu vou te ajudar a criar um espaço com segurança para você se desenvolver. A gente utiliza isso também ali para a marca empregadora? Utiliza-se. Na verdade, você utiliza tudo o que é verdadeiramente real, genuíno para a marca empregadora. Perfeito. Então, se esse é o DNA da sua empresa, com certeza ele vai ser visto como a marca empregadora, né? A gente fala muito, eu sempre brinco, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? A experiência de pessoas ou a marca empregadora? Na verdade, vem a experiência, né? As pessoas buscam muito por uma marca empregadora forte, as empresas, mas na verdade, para você ter uma marca empregadora forte, você precisa ter uma experiência de trabalho positiva para as pessoas. E essa experiência de trabalho, na verdade, ela reflete aquilo que é a sua cultura. Então, se a sua cultura é uma cultura de empoderamento, muito provavelmente, quando os colaboradores da sua empresa forem perguntados por que você ama trabalhar nessa empresa, muito provavelmente eles vão aparecer isso como uma proposta de valor. Vai aparecer lá, eu me sinto empoderado, eu tenho autonomia aqui, eu tenho uma cultura colaborativa, eu tenho possibilidades, né, de dar sugestões, eu sou ouvido, eu tenho segurança psicológica. Então, muito provavelmente isso vai aparecer nessas respostas. E aí, se essa frequência realmente for adequada e grande, isso torna-se uma promessa de valor. E aí você consegue vender e reforçar essa promessa de valor para dentro de casa, para você poder sempre falar para as pessoas dos seus colaboradores, né? Falar, olha, a gente é isso daqui, porque você disse pra gente que a gente é. A gente é uma empresa que empodera os nossos colaboradores. Então, tá aqui nas nossas promessas de valor e é assim que a gente entrega, com essas práticas, com esse modelo, e também para fora, para você atrair candidatos, né? Então, você usa o que a gente chama de promessas de valor, que é o tal do EVP, do Employee Value Proposition, que nada mais é do que essas promessas de valor, que são únicas e genuínas de cada empresa. Então, se aquilo realmente acontece na experiência, você consegue explorar aquilo também para dentro de casa e para os candidatos também, quando você for atrair, o que faz com que você atraia mais pessoas que realmente se identifiquem com aquelas promessas de valor, né? Ou elas se identificam porque elas já têm aquilo também dentro delas, ou elas se identificam porque elas, eu quero me desenvolver, eu quero estar nessa empresa onde eu consiga chegar nesse nível de empoderamento, né? Agora, isso precisa ser, vou chamar aqui de orgânico, você pode até me corrigir, mas a gente não diz que a gente tem a promessa de valor antes disso tá funcionando, que nem onde você ouviu na outra ponta que de fato isso está sendo vivido, né? Exatamente, que eu acho que é um grande erro que as empresas cometem. Hoje, quando a gente fala de promessas de valor, muitas empresas criam sem ter esse processo de identificação dessas promessas. Então, eu sou inovador, eu sou criativo, eu sou isso, eu sou aquilo. E coloca aquilo porque a liderança gostaria que fosse assim. E aí você vende isso para o mercado. Às vezes você até no começo atrai candidatos com base nisso, mas a hora que
que eles entram na sua empresa, eles saem naqueles 3 primeiros meses, né? Sim. Porque eles vão entender que a experiência que você não entrega não é aquela que você vendeu para ele no processo de recrutamento. Isso cria um atrito muito grande, um desgaste muito grande também para a marca empregadora, né? E quem tá fora percebe que aquilo é mentira, que aquilo é fake news, e quem tá dentro percebe também que fala, nossa, mas o que eles estão vendendo se não é nada disso que a gente tem aqui dentro, né? Então cria ali uma estratégia difícil de você combater, né? Realmente você precisa estar muito alinhado nesse processo. Então não basta só olhar para fora, mas você tem que olhar primeiro para dentro, entender exatamente aquilo que você está entregando para realmente você oferecer isso de maneira assertiva para o mercado. Isso não é um investimento que você vai perder, né? Vai contratar a pessoa errada, ela não vai ficar muito. Suzy, eu não sei se você consegue passar para a gente, mas existe a possibilidade, as empresas podem ir demais nesse empoderamento e ter riscos de um efeito colateral, ou você entende que não? Que quanto mais empoderado, melhor. Ou pode passar da conta e isso tem algum tipo de efeito colateral na empresa? Eu acho que nunca é demais o empoderamento, mas você precisa ter alguma noção de como trabalhar aquilo de maneira equilibrada, né? Empoderar uma pessoa que não está preparada para tomar decisões ou no nível de decisão que você precisa que ela tome é um erro, né? Porque você vai ver que ela vai bater muito mais a cabeça, ela vai errar muito mais do que ela vai acertar e muitas vezes o nível de erro que essa pessoa pode ter, dependendo do ambiente que ela tá, pode causar danos para o negócio, né? Então eu acho que é muito mais ter uma maturidade nesse processo de empoderamento, tanto da pessoa que vai ser empoderada, para se entender no seu lugar e perceber, nossa, eu ainda tenho gaps, tenho lacunas aqui que eu preciso desenvolver para chegar num outro nível de empoderamento, quanto da própria empresa também de falar, olha, peraí, por enquanto é até aqui que você consegue ir, tá tudo bem, a gente vai te levar para um novo nível, mas nesse momento é até aqui que você vai. Então, eu acho que é um processo de um diálogo muito aberto, de uma transparência muito importante e que é difícil ainda de ter hoje. É aquele conceito do delegar ou delargar, né? E aí é caso a caso, né? Porque às vezes você tem uma pessoa com um potencial, às vezes ela nem acredita naquele potencial que ela consegue, aí ela fica limitada, mas o quanto... Aí entra o líder de novo, né? O quanto eu confio e sei do potencial e vou promover que ela faça, que ela lidere um projeto, ou não, né? Então é bem essa conversa mesmo, né? Caso a caso, né? Sim. E aí a gente entra no líder de novo, né? A liderança de novo. A gente roda, mas sempre cai na liderança, né? Até porque a gente tem que entender que uma vez que a gente vai aplicando esse empoderamento, os novos líderes vão surgir. Ou seja, a gente vai começar a enxergar ali que existem pessoas que têm a vontade, que querem e que têm ali as características que podem ser desenvolvidas para isso. Então, cabe ao líder virar e falar, olha, aqui tem uma pessoa, talvez a gente tem uma sucessão pronta para isso, não tem? Vamos pensar sobre, vamos preparar essa pessoa. Acho que a gente começa a surgir ali, quando você trabalha esse empoderamento, as pessoas que podem potencialmente também virar líderes. E o líder tem que estar preparado para entender que isso vai acontecer. A pessoa vai deixar de ser líder, pode ser que ela deixe de ser líder aqui naquela companhia, mas ela vai tentar ser em outro lugar, se essa é a vontade dela, né? Exatamente. E aí, de novo, vai estar no job description da liderança, né? Que é preciso que ele promova, né? Para que outras, que ele crie, né? Essa linha de sucessão. Sim. E tá tudo bem se for para criar para substituir o lugar dele, ou para ir para um novo, ou para ir para uma nova empresa, né? O papel do líder não é reter pessoas nesse cenário, né? É como você capacita pessoas e elas vão fazer as próprias escolhas de onde elas estarão, né? Você, como liderança, tem que criar um ambiente positivo para que aquela pessoa que realmente queira estar ali junto com você, né? Mas também desapegar desse processo de eu não posso criar lideranças ou vou ter medo, né? Se eu empoderar, essas pessoas vão tomar no meu lugar, né? Então, eu acho que a gente também precisa perder essa questão de ego e trabalhar esse modelo, que esse é um modelo muito bacana, né? Um modelo de sucessão. Não tem nada mais bacana para um líder de ver, né, no final desse caminho, você fala, nossa, quantas pessoas eu capacitei, olha só quanta gente eu consegui fazer com que se tornasse liderança, ou mesmo que a escolha não tenha sido pela liderança, conseguir transformar aquelas pessoas em melhores profissionais, né? Exato. Isso é bacana demais. Acho que esse é o melhor legado que a gente pode ter como liderança. É bem recompensador, né? A gente vê esse outro lado, assim. Suzy, eu queria passar ainda um pouco mais sobre o Employer Branding na questão de como que você, hoje, ou até na sua experiência na prática mesmo, já conseguiu utilizar esse empoderamento ali. Você já trouxe depoimentos de colaboradores, sei lá, para uma página de vagas, coisas práticas ali que você já utilizou de fato no Employer Branding?
Acho que tem uma coisa muito legal que eu consegui fazer também numa das empresas pelas quais eu passei, que é um programa de embaixadores de marca, que lá a gente chamava legal. de guardiões de marca. Ah, Que era isso, né? Como é que você empodera essas pessoas para falarem a respeito da sua marca empregadora. Então, a gente identificava pessoas que já tinham ali alguma habilidade de isso é muito comunicação, legal. que Como também eram vocês muito identificavam? conectadas. Isso já é legal. A gente perguntava muitas vezes para a liderança e a gente fazia algumas pesquisas onde a gente também descobria lideranças que eram lideranças informais, né, que não tinham cargo de liderança, mas eram aquelas pessoas que eram influentes de alguma Os forma dentro da promotores. organização. Sim. Muitas delas já se sobressaíam nas próprias redes sociais e a gente falava, nossa, a pessoa é bacana, tem que fazer parte desse programa, né? Legal. Então, ele não era um programa onde as pessoas, né, a liderança indicava quem eles gostariam que fizesse parte. Ele era um programa voluntário, onde a gente abria para que as pessoas pudessem se inscrever, mas também a gente identificava algumas pessoas que a gente via que fazia sentido estarem lá dentro, né? E essas pessoas geralmente eram muito conectadas com a cultura, com os valores, com a missão da empresa, e já faziam esse trabalho justamente por essa conexão profunda emocional com a empresa, espontaneamente, né? Então, o que a gente fez foi empoderar essas pessoas, organizar esse processo, dar para elas treinamento para que elas pudessem falar de uma maneira uniforme sobre a marca, né? Para que aquilo não ficasse perdido, cada um falando de um jeito. Então, todas as pessoas que iam ao mercado falavam o mesmo discurso sobre aquela marca, né? E trazer algumas informações ali que ajudavam a criar uma consistência naquele discurso, né? E uma organização e promover as pessoas de níveis diferentes, né? Então, tinha aquela pessoa dentro desse programa que participava de um nível mais básico, onde ela se sentia muito conectada com a marca, mas ela não se sentia ainda capaz de, por exemplo, produzir um conteúdo para as redes sociais. Outras já se sentiam e já produziam esses conteúdos e a gente dava um empurrãozinho dizendo, olha, esses temas aqui são bacanas, talvez você tenha interesse em falar, né? Então, a gente divulgava, por exemplo, um treinamento que tinha acontecido e aí aquela pessoa contava a história dela, a experiência dela com base aquela vivência, né, que ela teve dentro da organização. E tinha pessoas que já estavam no nível mais avançado, que obviamente já faziam por si só, né? Seja ir a palestras, ir a feiras de recrutamento, participar de eventos, ser convidadas pelos temas, né, que eram especialistas ali, como é que a gente envelopava aquilo também colocando um pouco da nossa marca, aproveitando a expertise que aquela pessoa já trazia e já era de importância para o mercado, né? Então tem muitas formas de você fazer isso. Eu acho que esse programa foi um grande case. Muito legal, mas o quão eu fico imaginando aqui o quão forte a cultura tem que ser para esses colaboradores conseguirem de fato passar aquilo que vocês estão falando e não só a gente faz um alinhamento de marca ali, obviamente tem que ter, mas isso tem que estar muito na vivência do colaborador para ele conseguir em qualquer um desses níveis passar a mensagem e a segurança que vocês vão ter de, pô, ele vai falar o que a gente vive aqui mesmo e o que a gente vive é a verdade, então ele não precisa temer isso aqui, né? Mas tá tudo bem, porque num programa desse a gente sim corre riscos também, né? O que a gente tem que ter ali como consciência é, eu como empresa entrego a melhor experiência possível? Se a minha consciência tá segura nesse cenário, se eu posso deitar minha cabeça no travesseiro à noite e descansar dizendo sim, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mesmo que tenha melhorias, esse é o tipo de programa que dá para você dar muita visibilidade e muita luz, né? A chance de acontecer coisas que sejam prejudiciais para a marca, de verdade é muito pequena, porque na verdade você já tem uma conexão emocional com ela e isso é muito importante. Às vezes elas não sabem exatamente quais palavras utilizarem para vender aquela marca, mas elas vendem com paixão. E isso é o mais importante quando a gente fala desse cenário, porque traz verdade, traz empatia ali, traz conexão com as pessoas, né? Deixa de ser aquele discurso comercial ali para ser um discurso muito mais verdadeiro, né? Espontâneo. Muito legal. E isso nas próprias redes sociais das pessoas, não era na institucional da empresa. A gente tinha dois movimentos, né? A gente coletava alguns depoimentos também, onde a gente colocava alguns personagens ali que a gente percebia que tinham histórias muito interessantes. Então, os depoimentos, geralmente, eles fazem parte, naturalmente, de uma estratégia de employer branding, porque é através das pessoas colaboradoras que a gente consegue dar uma visibilidade, né? Elas são a vitrine para a gente para o mercado, né? Quando a gente fala de marca empregadora, mas a gente também trabalhava tudo isso de maneira espontânea, né? Então, a estratégia como um todo, ela era muito mais complexa, né? Ela não fazia parte só de redes sociais. Redes sociais é uma pequena partezinha desse processo, mas é muito mais como é que você trabalha todos os bastidores e conecta isso tudo, né? A estratégia de employer branding com as necessidades de negócio para que realmente isso funcione, né? Então é muito mais do que fazer oba-oba, é muito mais do que colocar a fotinho colorida, o depoimento bacaninha ali, porque isso todo mundo faz hoje, mas como é que você trabalha efetivamente para o teu negócio através da estratégia de employer branding, e aí você tem essas facetas dentro da estratégia para poder utilizar como recurso para dar visibilidade
estabilidade. E você vê que isso qualquer empresa, qualquer tamanho, dá para fazer essa estratégia ou não? Dependendo do momento da empresa, ela está muito imatura ainda para bolar uma estratégia como essa. Como você vê, qualquer empresa poderia ou depende tem um cenário ideal, um momento ideal para fazer um tipo de estratégia como essa? Acho que não tem cenário ideal, né? Porque Aham. quando a gente fala, mesmo de multinacionais, se você for perguntar os orçamentos da área de employer branding, geralmente são muito pequenos, né? Então não existe tamanho ideal, não existe modelo ideal. Acho que o que existe é uma maturidade de entender por parte da empresa que essa é uma estratégia de negócios, é uma estratégia para atração e para retenção de talentos e que isso pode impulsionar a forma como você entrega os negócios para sua empresa. Esse é o primeiro ponto, convencer a liderança de que aquilo funciona. O outro ponto é você realmente conseguir conectar essa estratégia com os objetivos de negócio, né? Então é muito mais do que criar redes sociais ou colocar uma piscina de bolinha lá no escritório, mas é realmente entender para onde vai aquela empresa, o que ela precisa, quais as necessidades, quais os tipos de talento, como é que a gente desenvolve isso daqui e conectar a estratégia de employer branding realmente com essa conexão da empresa. Isso não tem nada a ver com tamanho, com porte, né? Com maturidade de empresa em sentido de anos, né? De existência, mas sim muito na questão da maturidade, né? Porque eu acho que quando você tem isso, na verdade, toda empresa já tem uma marca empregadora. Talvez não tão estruturada, formalizada, né? Exato. Na verdade, geralmente o que não tem é a gestão dessa marca empregadora. Porque a marca empregadora, se você tiver um funcionário, ele já tem uma experiência lá dentro da sua marca. Portanto, ele já consegue falar bem passar ou para as mal, né? pessoas uma informação de como é essa reputação. É positiva, é negativa, a experiência é boa, não é? Sim. Então você já tem a marca empregadora. A escolha que você tem não é ter ou não uma marca empregadora, mas é gerir ou não essa marca Gerir ou não. empregadora. E aí a estratégia de employer branding faz a gestão dessa marca, né? Para que você alinhe os objetivos de negócio, a forma como você gostaria que a sua marca empregadora fosse vista no mercado, com aquilo que realmente ela consegue entregar no dia a dia. Então é uma área, né? Nem diria que é uma área, é quase uma mentalidade que é muito cross, né? Você consegue e precisa navegar em todos os ambientes. Desde falar de remuneração, de benefícios, de cultura, de experiência de pessoas, né? Então é uma área que se conecta muito profundamente com todas as outras. E aí você precisa, obviamente, de pessoas certas para fazer essa conexão. Talvez dependa daqueles outros pilares que você falou, né? Eu tenho a cultura que eu quero, eu tenho, né, o treinamento das pessoas, da liderança, para depois você poder realmente trabalhá-la Eu acho que como diferencial competitivo conectado à estratégia, né? Exato. Porque a marca empregadora a gente não faz de fora para dentro, a gente faz de dentro para fora. Sim. Né? Exato, Então, né? se ela tá no Não movimento adianta só contrário, tá querer, errado. né? Você tem que montar todo o alicerce dela. Exatamente. Ô, Suzy, queria, enfim, agradecer o papo aqui. Acho que passou super rápido, né, Ivan? Mas muito legal. Acho que você trouxe uma visão muito concreta de como as coisas se relacionam ali dentro, né? Não tem nada solto, não tem uma peça solta ali na conversa que a gente teve. Todas essas peças, elas se encaixam para a estratégia que a gente quer utilizar no fim das contas, né? Então, queria agradecer. Achei o papo, assim, super interessante, muito esclarecedor, muito didático. Você falando assim... Trouxe muita vivência também do que você já passou, então queria agradecer. Eu aposto que os nossos ouvintes também gostaram bastante e queria deixar aqui o espaço para quem quiser conectar com você, falar mais sobre isso, como é que faz. Ah, que bacana. Bom, meu nome não é muito comum, então é fácil de me achar. Suzy Claverry, tô em todas as redes sociais aí, todas mesmo. Eu adoro testar novas redes, então às vezes posso até não postar conteúdo em alguma delas. Geralmente eu uso bastante o LinkedIn, o Instagram, né, e todas as outras, mas como Suzy Claverry você me acha em todas. Deixo aí o convite também para o pessoal seguir o Employer Branding Brasil, né, que é esse ecossistema de coisas que a gente tem dentro do mercado aí, que está desde 2018 com a gente, eu comigo, com o Caio Fante, com a Winnie Fernandes, a gente promove conteúdo sobre employer branding de maneira muito orgânica, gratuita e ajudando o mercado a entender como que é e o que é a gestão de marca empregadora. E aproveitem também para seguir a Total Pass, né? Então, para vocês conhecerem um pouco mais os benefícios que a gente tem de saúde corporativa. Muito legal. E também, quem estiver escutando a gente pelo Spotify, não deixa de seguir a gente no Spotify. Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, também se inscreve no nosso canal e acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente também está no Instagram, estamos no LinkedIn. A gente traz atualizações aqui do Mereu Talks, mas também sobre outros assuntos de gente e gestão. Então acompanha a gente. E quem quiser fazer parte da nossa comunidade, a Conexão RH, dentro do WhatsApp, onde vários líderes, profissionais de RH fazem troca, benchmark, você consegue ali ter uma comunidade de apoio e suporte no seu dia a dia. Também entra ali na nossa comunidade. Os links vão ficar aqui nas nossas inscrições. É isso, Ivan? É isso aí. Obrigado, Gus. Obrigado, você. Suzy. Foi Obrigado, ótimo. Suzy.
acho que, igual o Gus falou, conectou muita coisa. É a sua experiência de marketing, branding, experiência, RH, essa conexão é fundamental aí para o pessoal começar a fazer e a pensar estrategicamente, né? Isso aí. Obrigada, eu agradeço super o convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Espero que o pessoal curta bastante aqui o nosso bate-papo. É isso aí, até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até mais, tchau, tchau.